Esse é o nosso estudo do tratamento dos espíritos. Nós estamos na nossa 7ª aula. Junto conosco está a nossa irmã Claribel. Tudo bem, Claribel? Tudo bem, bom dia a todos. Tudo ótimo. Olá, Sandra, como vai? Olá, Silvio, vou bem. Então possamos formular a prece que o Mestre Jesus nos ensinou para que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Muito bem. Então, a nossa 7ª aula, como dissemos, trata especificamente aí do tratamento dos espíritos, o despertamento, né, dos espíritos nas sessões mediúnicas e os elementos que participam desse tratamento aí dos espíritos. O material já está aí na tela. Lembramos que é a apostila, né, do curso para doutrinador de espírito que nós estamos utilizando. E essa apostila, ela se encontra aqui também no link abaixo aqui do vídeo. Clicando no link, aparece um arquivo em PDF com esse conteúdo também para você que acompanha aí à distância poder acessar esse material. Tá certo? E segue também o nosso contato de WhatsApp. Vocês vão acessar aí também o nosso WhatsApp. Quem tiver interesse em fazer um contato conosco, pode mandar mensagem para nós. Tá certo? Muito bem, então vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. O despertamento de espíritos nas sessões mediúnicas. O despertamento é o entendimento do objetivo da sua vida, na criação de Deus, pelo espírito desencarnado. Explicando melhor, é quando o espírito redescobre e reencontra o caminho que o conduz à elevação espiritual, entendendo que deve procurar a Deus e a Jesus, fazer o bem e amar o semelhante, obedecendo aos ensinamentos de Jesus. Em alguns casos, o despertamento é consciente, saindo o espírito desencarnado da fase de perturbação com plena e total consciência. Em outros casos, o despertamento é seguido de intenso sofrimento. O espírito se sente desolado, frustrado, vencido, alquebrado, arrependido. Se reconhece culpado, não merecedor de nenhum apoio, ajuda ou auxílio de Deus. Sequer se acha digno de pronunciar o nome de Deus. Se considera o maior dos réprobos, o mais indigno, pródigo, esbanjador dos talentos recebidos e outros mais pensamentos punitivos. Existem ainda os casos dos espíritos desencarnados que, ao despertar, saindo de longo e penoso período de perturbação, se veem com forma perispiritual animalescas, lagartos, vampiros, diabos, os mais comuns, né? Crendo que não sabem raciocinar, que perderam o sentido da fala, animal não fala, e sentem pavor e nojo da própria forma com que se apresentam. Outros ainda, ao despertar, pensam que para eles não há mais oportunidades e insistem, agora conscientes, em querer continuar praticando o mal por não terem outra opção, e na própria sessão mediúnica começam a se transformar em formas animalescas. Ao despertar, segue o encaminhamento do espírito às escolas espirituais e aos centros de recuperação específica no mundo espiritual, para a reharmonização e reequilíbrio do perispírito desses espíritos desencarnados. Elementos que participam do tratamento.
No tratamento de espíritos em um centro espírita participam 5 elementos: o espírito perturbado, o médium, o doutrinador, os fluidos, os mentores espirituais. Cada um desses elementos participará segundo as suas possibilidades para atingir o objetivo do trabalho mediúnico, que é tratar o espírito comunicante perturbado e, como efeito decorrente, ajudar o encarnado a que estiver ligado. Como orientação genérica, sabemos que os espíritos desencarnados têm enorme dificuldade de comunicar-se entre si, especialmente quando se encontram em faixas vibracionais diferentes. É o que ocorre entre os mentores e os espíritos desencarnados perturbados que pretendem ajudar, pois os espíritos perturbados não conseguem percebê-los e os mentores espirituais não conseguem se comunicar eficientemente com esses espíritos. Aí se dá conta da grande importância da mediunidade e do doutrinador. O espírito é colocado em uma mediunidade para sofrer o choque anímico, passando a ter e sentir as sensações como se estivesse encarnado, usando o corpo do médium como se fosse o seu. O doutrinador, por sua vez, vai poder falar de igual para igual com os desencarnados, passando as informações e esclarecimentos necessários, fazendo às vezes dos mentores. O doutrinador deve fazer o que lhe incumbe, coordenando os recursos para o tratamento e, através de um diálogo franco, tenro e amoroso, iniciar doutrinação e evangelização do espírito. Não pode nem deve deixar a doutrinação para os mentores espirituais. Os mentores espirituais se incumbirão de mobilizar os recursos combinados e os recursos específicos para o tratamento de cada espírito comunicante, com o fim de conseguir despertá-lo. O tratamento terá continuidade no mundo espiritual, depois de encerrados os trabalhos mediúnicos, e fora do centro espírita, pelos mentores espirituais, trabalhadores de Deus e de Jesus. Para cada espécie de espírito, deve ser dispensado o tratamento que seja adequado ao seu estado. Não podemos tratar um espírito que somente desconhece que está desencarnado da mesma maneira que tratamos um perseguidor inteligente, que tem pleno conhecimento que está desencarnado e que se compraz em fazer o mal. Também não podemos tratar um perseguidor magnetizado da mesma maneira que tratamos um espírito que se apresenta na forma animalesca por sua vontade. Cada qual deve receber o tratamento que lhe é adequado para um eficiente despertamento. A participação do médium. O médium deve participar do trabalho mediúnico de várias maneiras, seja fornecendo fluidos, ou através de um bom pensamento, ou através de prece, ou outras maneiras, seja através do tratamento do espírito pela sua própria mediunidade. O tratamento dos espíritos pela própria mediunidade deve ser praticado pelos médiuns, por ser uma forma de prática da caridade. Além de ser utilíssima para o reajuste psíquico do médium e moralização da mediunidade, deixando-a cada vez menos perturbada até atingir a normalidade. O tratamento dos espíritos deve ser praticado em um centro espírita sério, com toda a proteção e segurança, e somente no momento certo, que é na parte do trabalho prático mediúnico, no ambiente interno da sala, onde é realizado o trabalho mediúnico.
Como regra geral, fora do centro espírita, é aconselhável não executar o mediunismo. É conveniente que o médium tenha conhecimento de sua mediunidade, sabendo que tipo é e como pode ser utilizada no tratamento de espíritos. Detentor destas informações e conhecimentos deve proceder de forma mais acertada e apropriada para ser um instrumento útil e eficaz no tratamento dos espíritos, utilizando corretamente a sua mediunidade. O médium precisa estar consciente que existem espíritos que não podem ser tratados pela sua mediunidade, por terem fluidos muitos grosseiros e malévolos, ou por serem muito poderosos, outros por não terem compatibilidade fluídica, outros por não se ajustarem bem na mediunidade, além de existirem somente as correntes mentais sem espíritos nas proximidades. O médium precisa estar atento a todos esses fatos e deve aprender a distingui-los ao longo do tempo, no exercício prático de sua mediunidade. Elementos fundamentais. Enfatizamos 2 elementos que são fundamentais para o bom desempenho da mediunidade no tratamento dos espíritos. Conhecimento. O médium precisa estudar as obras espíritas, especialmente as obras da codificação, que informam sobre o mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Deve ainda complementar o seu conhecimento do mundo espiritual com as obras da doutrina espírita de estudiosos e pesquisadores sérios. André Luiz e Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Leon Denis, Williams Cook, Gabriel Delany, José Herculano Pires e outros. Moralidade. A moralidade do médium é outro elemento essencial para o tratamento de espíritos pela própria mediunidade. A moralidade é o conjunto das qualidades morais que o médium apresenta num determinado instante da sua vida, como encarnado. O médium deve ir desenvolvendo qualidades morais até o último instante de vida, como encarnado, melhor falando, até o último suspiro. O médium precisa estudar, aprender e praticar os ensinamentos morais de Jesus contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Deve ainda complementar as qualidades morais e sublimar os sentimentos através de romances espíritas e obras de mensagens e orientações espíritas, lendo os romances de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de outros romances que conduzam à elevação espiritual pela sua leitura, e os livros de mensagens e orientações de Emmanuel, exemplo, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, os livros do Irmão X, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, entre outros bons livros. Elementos acessórios. Como elemento acessório de relevância, destacamos os estudos acadêmicos, o grau de escolaridade, o acervo cultural, caracterizando o desenvolvimento intelectual que o médium apresente. Ao ser tratado por uma mediunidade, o espírito comunicante sofre a influência e a interferência do conhecimento, moralidade e intelecto do médium, observando-os à medida que vai absorvendo conjuntamente os fluidos benéficos combinados, facilitando ou dificultando o tratamento pela ampliação da compreensão e entendimento pelo intelecto e conhecimento e o endurecimento ou rendição pela moralidade.
Por outro lado, o próprio intercâmbio sofre a influência do intelecto, como bem enfatiza o espírito superior, em comunicação transcrita no livro dos médiuns de Allan Kardec, Papel do Médium nas Comunicações, item 225, que passamos a transcrever. 225. A seguinte dissertação, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou por comunicação bastante elevada, resume da maneira mais clara e completa a questão do papel do médium. Qualquer que seja a natureza dos médiuns, escreventes, mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nossos processos de comunicação, por meio deles, não variam na essência. Com efeito, nossas comunicações com os espíritos encarnados, diretamente ou com os espíritos propriamente ditos, se realizam unicamente pela irradiação de nosso pensamento. Assim, quando encontramos no médium o cérebro cheio de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores, latentes, próprios a facilitar as nossas comunicações, preferimos servir-nos dele para então o fenômeno da comunicação nos será muito mais fácil do que através de um médium de inteligência limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Vamos nos fazer compreender por meio de algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior esteja desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar, a essência mesmo do espírito. Nesse caso, encontraremos no cérebro do médium os elementos apropriados à roupagem de palavras correspondentes a esses pensamentos, querem o médium seja intuitivo, semimecânico ou mecânico. É por isso que, apesar de diversos espíritos se comunicarem através do médium, os ditados por ele recebidos trazem sempre o cunho pessoal do médium, quanto à forma e o estilo, porque, embora o pensamento não seja absolutamente dele, o assunto não se enquadre em suas preocupações habituais, o que desejamos dizer não provenha dele de maneira alguma. Ele não deixa de exercer sua influência na forma, dando-lhes as qualidades e propriedades características da sua individualidade. É precisamente como, quando olhamos diversos lugares através de binóculos coloridos, de lentes brancas, verdes ou azuis, e embora os lugares e objetos vistos pertençam ao mesmo trecho, mas tenham aspectos inteiramente diferentes, aparecem sempre com a coloração dada pelas lentes. Enfim, para terminar com mais uma comparação, nós, os espíritos, somos como os compositores de música, que, tendo composto ou querendo improvisar uma área, só dispõem de um desses instrumentos: um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou um apito comum. Não há dúvida que com o piano, com a flauta ou com o violino, executaremos a área de maneira satisfatória, embora os sons do piano, do fagote ou da flauta sejam essencialmente diferentes entre si. Nossa composição será sempre a mesma, nas diversas variações de sons. Mas se dispomos apenas de um apito comum, ou mesmo de um sifão de esguicho, ei-nos com dificuldade. Quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, nosso trabalho se torna mais demorado e penoso, pois temos de recorrer às forças imperfeitas de expressão
o que é para nós um embaraço. Somos, então, forçados a recompor os nossos pensamentos e ditar palavra por palavra, letra por letra, o que nos é fatigante, aborrecedor, constituindo verdadeiro entrave à presteza ou ao bom desenvolvimento de nossas manifestações. É por isso que nos sentimos felizes ao encontrar médiuns bem apropriados, suficientemente aparelhados, munidos de elementos mentais que podem ser prontamente utilizados, bons instrumentos numa palavra, porque o que nosso perispírito, agindo sobre o perispírito, daquele que mediunizamos, só tem a impulsionar a mão que serve de porta-canetas ou porta-lápis. Com os médiuns mal aparelhados, somos obrigados a realizar um trabalho semelhante ao que temos para comunicar-nos por meio de pancadas, ou seja, indicando letra por letra, palavra por palavra, para formar as frases que traduzem o pensamento a transmitir. Chegamos ao final, então, da nossa aula de hoje, da 7ª aula, nesse conteúdo que tivemos hoje, a respeito aí do tratamento dos espíritos, né, e o que é necessário para ocorrer esse tratamento. Esperamos que esses conhecimentos, essas informações sejam muito úteis para o trabalho que todos vêm desenvolvendo, e realmente aqui nos colocamos à disposição, né, para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Lembramos também que nós temos aí encontros ao vivo pela internet e também os nossos trabalhos presenciais, e esperamos aí que os interessados, né, quem tem interesse em conhecer melhor e também quiser participar das nossas atividades, possam se juntar a nós. Estamos aí sempre à disposição. Nós agradecemos a atenção de todos. Esperamos aí nos encontrarmos aí na próxima semana para a continuidade aqui dos nossos estudos, agora, né, com a 8ª aula. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Mais uma vez agradecemos a oportunidade deste encontro. Nesse momento também pedimos para que as bênçãos de Deus possam envolver a todos, cada um que está acompanhando esse estudo, onde quer que esteja. E agradecemos também o amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, trabalhadores de Deus e de Jesus, que nos assistem, nos acompanham, nos orientam, para que realmente possamos aproveitar essas oportunidades que nos são ofertadas. Eu vou pedir, então, para que a nossa irmã Sandra possa fazer aqui a prece final para nós. Pode ser, Sandra? Pode. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e erros, mas nos livre e liberte de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus.